Minha amiga quer saber o que fazer durante o procedimento, o amigo lá fique ereto. O que a gente tem que fazer, Will? Conta pra gente. Essa é a grande pergunta, Sim. né? A pergunta de R$1 milhão. Exatamente. Inclusive, eu falei, inclusive, pra você, né? Eu assisti vídeos seus, inclusive, pra ter essa pergunta respondida, porque eu conversava com as profissionais, ouvia elas, fui atrás de textos, de vídeos, para entender como responder essa pergunta, porque Certo. não ia ser eu que ia responder isso. Tá. Tentar entender delas qual era pelo menos uma resposta média para essa questão. Tá. E eu ainda como homem, não era eu que ia ter que responder isso. Então aqui eu vou tentar responder não enquanto cliente, vou responder de novo enquanto o que as profissionais, né, colocam. Tá. Inclusive algumas que são professoras e como elas me falam que explicam isso para as alunas. Tá. Né? Tá. Aí eu, assim, claro que tudo que eu, inclusive reforçando a questão do e-book, é o que eu escrevi no e-book porque é o que eu acreditei que fez sentido para mim, porque teve coisas nessa trajetória que eu ouvi e não fez sentido, não bateu com os meus valores, não bateram com o que eu acredito que iria dar resultado. Certo. Eu falo, não, isso não vai dar certo, coisas que, né, então, o que realmente eu olhei e falei, não, faz sentido, bate com meus valores, pareceu validado, são mulheres inteligentes, Sim. mulheres que, né, têm ali, são donas das suas vidas, então fez sentido. Tá. Nesse ponto, é um ponto super delicado e é uma linha tênue, né? Inclusive conversando, enquanto estava escrevendo o e-book, aí eu fui conversando com colegas, amigas, porque é o cuidado que a gente tem que ter sobre essa linha tênue, porque é a linha tênue entre o que é uma reação natural do corpo humano, tá, e o que é aí até um cuidado, que aí até foi uma descoberta que eu tive para escrever o termo correto, porque não é o assédio sexual. O assédio sexual é a questão do ambiente de trabalho, quando alguém está te contratando, é uma importunação sexual. Que você colocou aqui, importunação sexual, inclusive, é crime? É crime. Sim, né? não é? Não, é crime. É crime. Inclusive é um crime... Importunação sexual, então é um assédio no local do porque assim, tipo assim, o assédio acontece, por exemplo, quando eu sou seu chefe, eu tenho uma ascensão sobre você por ter uma hierarquia. Tá. Né? Sou seu chefe, aí rola isso, obrigo você, ou toco você. Isso é um assédio. A importunação é quando tem essa coisa de eu querer saciar minha libido usando o seu corpo e tal. Tá. E aí esse crime, inclusive, é maior do que o assédio. Isso que é importante, por isso que é importante usar o termo correto. Não é assédio, é importunação. Importunação sexual é o termo, gente. Importunação sexual. Então, é uma linha muito tênue, porque realmente essas profissionais e algumas que são, inclusive, professoras falam. Por exemplo, você está ali fazendo uma depilação, uma massagem e tal, o corpo pode reagir e não é nem porque você está tocando. Poderia ser um homem hétero e um homem está tocando o corpo dele e ele ter aquela reação, inclusive ele fica constrangido. Fica, porque é natural, e é às natureza, vezes, né? E às vezes, principalmente na massagem, que é um toque, ele está ali tocando partes do corpo que às vezes... e não é porque é zona erógena, tá, gente? Não é porque vai tocar a genitália. Às vezes tá tocando, na sei lá... coxa, não, às vezes é o braço. Às vezes lugar. a pessoa, a zona erógena dela é o braço, tá descobrindo ali. Tá. A pessoa vai ter, né?
essa reação no braço, na orelha, na nuca. Não, mas vamos convir, né? Pro homem até o buraco da fechadura é sexy, né? Quem dera uma Mas, massagem no mas braço. essas mulheres falaram natural, que né? tiveram esse tipo de reação com mulheres também. Com mulher. Eu já tive vários assédios femininos. Então, e Para tipo mim. de reação Sim. no corpo com mulher, porque assim, somos Tá. humanos, o corpo responde, né? Tá. Então, a gente precisa primeiro quebrar esse tabu e esse preconceito com relação, porque a gente vai estar, a gente não, né? E assim, nesse momento também estou falando aqui de corpo humano, estou trabalhando com o corpo humano. Certo. Então, estamos trabalhando com o corpo humano. O corpo humano responde a isso, e aí é uma questão, aí cabe a gente a decidir se está a fim de lidar com isso ou não. Certo. Isso é uma reação natural. Tá. E aí, essas profissionais dizem, eu consigo entender quando é uma reação natural e quando tem algo a mais, quando o homem já chega mal intencionado e está a fim de fazer só isso. Tá. Aí isso sim é uma importunação sexual. Tá. Aí isso tem as suas consequências, ela deve interromper o atendimento e buscar fazer o processo de denúncia, enfim, tomar a decisão que ela deve tomar. Entendi. Mas a reação do corpo pela reação do corpo tem essas nuances que O que eu falo para elas é o seguinte, tá? Por exemplo, numa massagem, sabe que isso pode acontecer. Então, como eu fiz na semana passada, né? A gente sabe, gente, que é natural. Cadê? Aqui. A gente sabe que é natural. O que você faz? Vai fazer uma massagem? A minha dica para elas é: coloca uma toalha. Isso, uma toalha de Pede corpo. pra ir de shorts, Isso, cueca. vai de shorts. Ou, tipo assim, eu costumava fazer assim. Agora eu vou sair da sala, você tira a roupa, fica com a sua zorba, ou fica com a sua box, que eu já volto. Pode pôr a toalha que eu já volto. Isso. E a toalha, você coloca uma toalha de corpo dobrada em 2, né? Pra você evitar esse desconforto, tanto pra você quanto pra ele. Quando é depilação, e você vai fazer a depilação no menino, e você vai pedir pro cliente segurar. A maioria das vezes eu peço pra segurar o brinquedo. Vira pra direita pra depilar aqui do lado, vira pra esquerda pra depilar aqui, abaixa. Puxa, né, o escroto até virar uma chana gorda pra você depilar e pra não ficar pele. E se ficar ereto, faz cara de paisagem, amiga. É a única coisa que você vai fazer, porque não tem como ir contra a natureza humana. Beleza? Faz cara de paisagem, não dá porrada no menino de forma nenhuma, tá certo? E toca o barco, porque você vai sentir quando é uma importunação sexual, certo? E quando é uma coisa natural. Agora, dele ficar ereto, do próprio rapaz segurar pra lá, pra cá, pra lá, você é uma mulher, né? Fazendo algo num lugar, por mais que ele sinta dor, num lugar erógeno, não tem como, amiga. Né, Will? Tem que fazer cara de paisagem, continuar e tocar o barco, não é? Sim, sim. Perfeito. E aí assim, a gente sabe que cada pessoa vai reagir de um jeito, cada pessoa, cada um é cada um, né? Exato. Aí tem que saber como o limite de cada pessoa, porque tem gente que se incomoda com a situação de cada jeito. Sim. Aí o que a gente precisa entender é isso. A situação de se incomodar é nessa situação natural. Sim. O que a gente não pode aceitar é mesmo a importunação. A importunação é um crime que precisa ser tratado como um crime. E aí não pode ser, né? Tanto até o profissional, né? Eu amo massagem. Amo. Eu já sofri importunação sexual várias vezes, que eu falava pro marido, nunca mais eu volto àquele homem. Ele tentou fazer isso, ou fez isso, aquilo. Meu Deus do céu. Então, traumatizei, só vou em mulher. Sim. Embora eu gosto de homem. E isso também tem. Da mulher ter essa importunação pelo profissional de beleza também. Pode ser massagista, cabeleireiro, qualquer coisa. Você aproveita, né, da situação para poder fazer essa importunação. Então, esse cuidado, e por isso que essa educação do público é tão importante. Muito importante. Porque, inclusive, no e-book a gente coloca também toda essa questão, desde de como recebe, como você falou, né? Receber, sim, porque muitas vezes até como recebe o cliente já passa uma mensagem. Então,
tem que ser educada, mas tem que manter um distanciamento. Isso. Porque o homem, vamos concluir, né, gente? Uma coisa que eu dou, uma dica pra você, que tenho 2 filhos homens, né? E entendo sempre que eu acho muita graça deles, viu? Que eles falam assim, a mulher olhou pra ele, sorriu e falou assim, ai, a mulher quer dar pra mim. Fala, mas que é isso? Tá louco? Quer dar pra você a troco de quê? O homem tá ficando maluco, ela só olhou. Ah, eu sei, deu um sorriso. Então, mesma coisa pra profissional. Então, ou seja, roupa, né? Roupas não pode ser decote, né? Shortinho pra atender homem, né, Will? Não pode, não muito sorriso. Seja cordial, educada, portanto, né? Não tão Expansiva. né? Expansiva e assim como eu, sorridente, né? No momento desse, entende? No momento desse, você realmente tem que colocar... Não, e assim, muitas profissionais, inclusive é um processo muito interessante. Elas vão, claro, isso num primeiro momento. Depois que o cliente se mostra confiável, você consegue ganhar... Passando a confiança. Mesmo assim, eu não indico. Não, sim. Mesmo assim. Mas assim, você, claro, vai mantendo um espaço de segurança. Sim. Mas assim, você consegue. Sim, ele já entendeu qual é o seu papel e o dele, né? Mas assim, você consegue claro, mantendo esse distanciamento profissional, isso. Um relacionamento cliente profissional, cliente que está ali há 2, 3 anos. Sim, eu tive vários clientes masculinos na rede Jaque Janine, eu fazia muita massagem, muita. Homens procuravam muito, né, de muita grana, né, então eles iam uma vez por semana, 2 até fazer massagem. Nossa, a maioria dos meus clientes, eles ficavam que nem uma estátua do começo ao fim. Do começo ao fim. Tinha alguns, você vê como eles separavam bem. Teve alguns casos que no final de alguma massagem, eles chegavam e, querendo construir algo mais, falavam assim, porque você falou que gosta de comida japonesa, vamos almoçar qualquer dia desses? Eu, infelizmente, falava, ai, obrigada, mas qualquer dia a gente marca, pode deixar. Porque esse daí é o próximo passo que você decide dar ou não. Exato. Né? Mas a maioria deles ficavam bonitinho, bonitinho.